Que o Senhor nosso Deus nos ajude. Hebreus capítulo 11, verso 6. Leitura para fortalecimento do coração e aplicação da vida. Eu tenho certeza que hoje Deus vai nos revigorar. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a levar a nossa cruz. Vai nos dar força, vai nos animar, vai abrir sonhos e projetos, vai limpar a nossa mente, o nosso coração, vai nos dar vida e vida com abundância. Quando eu recebi hoje o copo com água do meu irmão Francisco, né? E eu vi tão cristalina, né? A gente consegue ver em cima, embaixo, até os nomes no fundo do copo. Eu disse, Senhor, que a minha vida possa ser cristalina assim. Que possamos ter realmente uma vida pura, cristalina diante de todos, irmãos. Principalmente diante de Deus. E nós sabemos que não é tão fácil, pois tem hora que somos dominados pelos nossos pensamentos e desejos. O irmão Alfredo foi muito boa na leitura oficial de Romanos capítulo 6, onde ele trata sobre o desejo da concupiscência, do pecado, da carne. E ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E lendo o texto, eu vinha meditando no Senhor, até quando nós vamos lutar contra nós mesmos? Até quando vamos lutar contra a nossa vaidade? Até quando vamos lutar contra a nossa carnalidade? Até quando vamos lutar contra os nossos desejos desenfreados? Até quando vamos lutar pelas nossas próprias vontades e opiniões? Até quando não teremos domínio dos nossos pensamentos, olhares, ou até mesmo da audição ou da língua? Até quando te entristeceremos? Até quando sentiremos desejo pelo aquilo que não deveríamos sentir, Senhor? Até quando o Senhor vai aguentar? Vai resistir à nossa fraqueza? E aí eu lembro do texto que Paulo disse, quando pensais que estás fraco, aí sim eu estou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então que hoje você não sai daqui achando que não vai vencer, não. Nem achando que não vai romper os seus obstáculos, de maneira nenhuma. Quanto maior a peleja, maior Deus dentro da peleja. Quanto maior a adversidade, Deus está lá. Tem dias tristes e dias alegres. Não importa qual é o dia que você viveu hoje. O importante é que Deus está nos dias tristes e Deus também está nos dias alegres. E eu louvo a Deus por essa presença maravilhosa do meu Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, diga comigo, porque é necessário que aquele se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você fecha os olhos e ora comigo. Pai de infinita bondade, ajuda-nos, Senhor Deus amado, dentro desta verdade, e que possamos nos aproximar de Ti com fé, meu Pai, mas também crendo, Senhor, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a Te agradar, pois assim Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso 6, ele fala que é uma fé que agrada. Logicamente, talvez tenha uma fé que não agrada. Isso é uma afirmação de uma atitude que louva a Deus, também tem informações de atitudes que não louvam a Deus. Eu lembro da expressão de Cristo quando ele olha para os seus discípulos e diz, homens de pequena fé. Eu pergunto à igreja, esta repreensão de Cristo era uma repreensão de exortação por a fé ser pequena ou um elogio? O que é que vocês acham? Jesus Cristo estava elogiando ou estava repreendendo? Estava repreendendo. Homens de pequena fé. Homens que não têm fé, até quando serão tímidos? Até quando usarão da fé que eu vos dei? Então Cristo em todo o tempo nos incentiva a ter uma fé crescente, a uma fé em que possamos tocar ao Senhor. É por isso que na expressão que diz você deve ter fé como um grão de mostarda, a NVI diz do tamanho, mas em outras versões diz como um grão. Não usa a expressão tamanho. E nós somos ensinados desde os primórdios, em muitas mensagens, dizendo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente. Eu pergunto, um grão
da mostarda, é grande ou pequeno? Muito pequeno, é o menor grão da terra. Se Deus estivesse satisfeito com o tamanho desta fé em você, Ele diria que a sua fé pequena não é necessária, ou exortaria sobre isso? De maneira nenhuma entraríamos em uma contradição. Pois se Cristo exorta dizendo que a fé pequena não lhe agrada, que há um crescimento na fé, Ele não estaria dizendo que se fosse o tamanho de um grão de mostarda seria suficiente. A expressão do texto, dentro do contexto, é que é como um grão, mas sim na expressão de plantação, de germinação, de crescimento. Para provar isso, nós vamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo, no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, onde Paulo convida a igreja a ter uma fé crescente, baseada no amor em Cristo. Ele diz assim: lembrando-nos sempre, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus. É o segundo, amor, perdão. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Isso. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Você diz amém? Glória ao Senhor. Então esta fé ela está sendo nutrida, alimentada para agradar a Deus, para poder louvar ao Senhor, quebrando um paradigma ou um ensinamento onde diz que Deus é satisfeito com a sua fé pequena. O Senhor Deus, Ele nos dá medida de fé, baseado com o livro de Romanos. Ele diz que foi nos dado medidas de fé, mas que ela pode ser nutrida e aumentada. Prova disso, ele escreve em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6. Então, quando há um texto dizendo que Deus se agrada da vossa fé, eu pergunto, que fé é essa? Esta é uma fé crescente, nutrida, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa obra, doutrina que tens seguido. Glória a Jesus. Então, nós vemos que ela vai nutrindo, ela vai crescendo através da palavra de Deus, aumentando a fé, glória ao Senhor nosso Deus, em nossos corações. Presta atenção aqui, meus irmãos. Quando eu leio Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, Deus está nos convidando a crer, mas não de qualquer maneira. Nos convidando a ter uma fé, mas não uma fé pequena. Uma fé produtiva e crescente, nutrida através da palavra. A palavra é o alicerce da fé. A fé é utilizada através da palavra, e pela palavra ela nutre a fé. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto que está no Evangelho. Os irmãos são conhecidos desse texto. É um momento em que Jesus vai curar uma criança. Está em João capítulo 4 e no verso 43. O pai chega desesperado e diz assim: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que é um profeta. É aí mesmo? João 4, 40 e 43. A fé era agradar. Passa o versículo seguinte. Passa o outro, por favor. O 47, que ele manda o rapaz para casa. Pronto, aí mesmo. Amém. Perdão, irmãos. João 4, 47. Mas é o mesmo texto, está dentro do texto. Vão resumir ele. Um homem procura Jesus e diz que o filho está morrendo. O filho fica em casa. Ele diz: se não vê sinais, não crereis? Vocês não vão crer? Vai, o teu filho está sarado. E ele vai para casa. E quando ele chega em casa, o menino está bem. Ele pergunta: a que horas? Ele diz: às 7 horas. Ele diz: pois foi esta hora em que Cristo pronunciou esta cura. Preste atenção aqui, irmãos. Ele não recebeu nenhum sinal. Ele não viu. Ele não conseguiu projetar no coração nada a esse respeito.
Ele não sabia, ele não levou o menino, disse, toque aqui, Jesus. Ele recebeu uma palavra direcionada pelo próprio Cristo, onde disse, vá para casa, o teu filho já vive. E ele mesmo sem ver, ele creu. Esta é a fé que agrada. Qual é a fé que agrada, pastor? É a fé que está escrita em Hebreus 11, que eu não vejo, mas eu creio. Ele não viu, mas sabia que ia ter dado certo, porque Cristo falou. Então, eu trouxe na doutrina passada uma fé baseada na palavra e não sensorial. Quem lembra disso? Uma fé embasada em atitudes, aonde o próprio Deus, ele vai dizer que a sua palavra se cumpre. Faço isso conforme as Escrituras Sagradas, onde Cristo aboliu os desejos dele e cumpriu a palavra de Deus. Quando ele disse, usei a expressão do Getsemane, por favor, passe de mim este cálice. Era o desejo dele. Todavia, não seja como eu quero, mas conforme está escrito a tua palavra. Como o cordeiro mudo não abriu a boca, mas ele tinha vontade de abrir. Mesmo sabendo que ia ser enganado com vinagre, porque ele tem a presciência, ele disse, eu tenho sede, para que se cumprissem as palavras de Deus. Em todo tempo, em todo momento, as ações de Cristo foram para que a palavra se cumprisse. Quando ele chegou em João Batista, ele disse, olha, tu tem que batizar a mim, para que se cumpra a palavra. A obediência de Jesus Cristo era na palavra. E aí ele dá a fé dele a nós, porque o autor e consumador da fé é o próprio Cristo. Ele derrama em nós a sua própria fé, por medidas. E diz, vocês precisam crescer constantemente na palavra, baseando a fé nas Escrituras, para que haja um crescimento, um aprofundamento, ao ponto de vocês também conseguirem ter acesso ao inesperado, ter acesso às revelações. E mais ainda, dizer eu creio, mas não com ações ou sentimentos ou desejos, mas baseado na palavra. Então, quando vamos ler Hebreus 11:6, ele diz, pela fé, ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Então, quando eu começo a ter fé, eu começo uma caminhada de aproximação, um progresso, uma investida, uma carreira. Às vezes com muita graça, às vezes sem graça, às vezes sentindo, às vezes sem sentir mesmo. Às vezes entusiasmado, mas às vezes com vontade de desistir. Misturado com fé, às vezes sem fé. Com ousadia, às vezes covarde. Mas prosseguindo. Prosseguindo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Coloca para mim Hebreus 4:2. Chega um momento, irmãos, em nossa caminhada cristã, que nós paramos de, por algum motivo, de misturar a fé com a palavra. E às vezes ficamos ou religiosos ou fracos das nossas expressões. Se há uma fé que agrada a Deus, que é aquela que você não vê, mas crê, há uma fé também que desagrada. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles também. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Às vezes recebemos até a palavra, mas não misturamos ela com a fé, para vivermos de fato aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando Cristo nos convida a ter fé para agradar, não é de fato porque Ele é carente da nossa atenção. Somos nós que somos necessitados da presença dEle. Um culto como esse hoje, mesmo em um ensinamento tranquilo, sem muito mover, ele é primordial para sairmos daqui alimentados desta palavra, com a fé embasada em Cristo, para quando enfrentarmos adversidades, dizer, opa, eu estou aqui hoje sem força, mas é porque talvez eu ouvi a palavra e não estou exercendo a fé misturado com a palavra. Tem gente que usa a fé, mas não com a palavra. Já veio pessoas para mim dizendo que estava esperando algo e quando ele me contou, eu disse, não, mas a palavra vai contrária a isso aí. Ele disse, não, mas alguém profetizou para mim. Eu disse, não, mas está contrária, irmão, a palavra. Uma certa vez eu visitei uma mulher, que ela tinha uma perda de um familiar e até esses dias ela ainda chorava muito, já faz mais de 15 anos. E
Ela começou a conversar comigo, eu comecei a repreender algumas ações, mas com calma, mas dentro da palavra dizia assim, pois tudo que eu aprendi está errado. Eu disse, não sei se está errado, mas Deus está dizendo que a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. E aí eu comecei a conversar com ela. E o entendimento dela é que ela, de fato, tinha uma fé, mas não embasada na palavra. Eu visitei, nesses dias, um cortejo fúnebre em uma igreja que não é a nossa igreja. E eles também têm fé. Tem tanta fé que eles estavam orando para que o morto saísse de um local e fosse para outro. Mas esta fé não vai ser ouvida, irmão. Por que não, pastor? Porque não está embasada na palavra. Morreu, segue-se o juízo. É uma fé que não agrada a Deus. É uma fé corrompida. É uma fé sem as escrituras, sem embasamento. Esta fé não agrada ao Senhor. Por isso o texto diz que eles receberam as boas novas, mas a corromperam. E por que isso aconteceu? Porque não misturaram a palavra com esta fé, mas misturaram a fé com os seus desejos, a fé com a sua vontade. Qual é a vontade de alguém que perde um parente que não aceitou Jesus? De fato, que ele vá para o céu, irmãos. Mas o que está escrito na palavra? Não é difícil aceitar? É ou não é? E esse rapaz tinha morrido em um acidente. E ela dizia, ele está lá. Eu disse, pode estar. Vamos crer, irmão, em nome de Jesus. Irmãos, eu sofri um acidente uma vez, um carro virou, capotou comigo. Eu estava afastado do evangelho. Não deu tempo não, viu, irmãos? Quando eu acordei, eu estava com o carro virado, eu estava desacordado no banco traseiro. Eu estava lá de frente, já estava no banco de trás. Como, eu não sei. Foi tão ligeiro que... Quando eu cheguei em casa, esse meu lado tinha sido arrancado. Ficou só esse. Isso aqui arrancou tudo, irmão. Aí eu fiz ressonância, tudo de cabeça. E aí eu olhei no espelho 3 da manhã, isso aqui tudo inchado. Aí o olho fechado. Fiquei, eita, acabei o rosto. Jesus disse assim, se tivesse morrido, não tinha dado tempo, hein, rapaz? Eu digo, eita, é mesmo, não deu tempo não. Então não dá tempo. E às vezes é uma aplicação de fé, irmãos, erroneamente. Onde eu quero que algo aconteça, ou não está embasado na palavra. Quantas vezes nós oramos por algo que está contrário à palavra de Deus? Então eu preciso não somente crer, irmãos, mas crer baseado nas escrituras. A minha fé não é embasada em sentimentos ou em desejos, mas na palavra da verdade. Onde diz, você vai orar pelos seus pais e Deus salvará. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde diz, nós vamos impor as mãos e Deus salvará o doente pelo poder da oração dos presbíteros. Nós vamos orar e vai dar certo. Embasado na palavra. A fé misturada com palavra. Agora, se a minha fé não tem uma progressividade, um aprofundamento, se eu fico na mesmice, se eu não consigo ter uma evolução de fé, a minha fé é pequena, mesmo embasada na palavra. Eu não consigo aplicá-la, a não ser em momentos de grandes desesperos. Tem desespero, parece que a gente tem um upgrade da fé. Quando é no dia, a gente está morto. Cadê a fé? Não tem mais. Você procura, não está. Porque ela não era sua, foi emprestada. É o dom da fé. Ela foi emprestada a você. É diferente da fé que você conquistou pelas suas ações, pelas suas atitudes. Tem pessoas que vieram para esse culto hoje, ou estão em casa hoje, como vão ver esse vídeo, que estão esperando o inundar da fé de Deus na sua vida. Como se isso dependesse de Deus. Na verdade, há certo uma ação de Deus. Mas ela depende mais de você do que do próprio Senhor. Se você entender o que Deus já fez e já derramou, está dando para nós, nós só precisamos da fé para receber o que já foi feito, o que já é derramado, o que já é nosso de direito. Eu só preciso crer. Eu só preciso acreditar. Porque a bênção já foi dada. Eu tenho que ter fé para receber ela. Não é fé para Deus fazer. É fé para receber o que já foi feito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é esta? É uma fé crescente, duradoura e permanente.
persistente, embasada não nos meus sentimentos pessoais, mas na palavra do Senhor, nutrida pela verdade, alimentada, mesmo sem ver, eu sei que vai acontecer. Ela vai aprofundando a tal ponto que eu tenho um contato com os céus, com a revelação da vida, e tudo que é circunstancial, tudo que é aí temporal, tudo que é material, não me incomoda mais, ao ponto de trazer a minha desestabilidade, ficar um pouco perplexo, atônito. Não, eu sei que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Preste atenção comigo. Quando nós começamos a caminhada, irmãos, é um progresso que parte de nós para com Deus. Porque Cristo já fez o caminho, sim ou não? Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O próprio Cristo disse. Ele disse que endireitou as veredas. Ele disse que o Espírito Santo nos guia sobre ela. Então há uma expressão de caminho e de guia. É como se você chegasse em uma terra estranha e dissesse, como é esse negócio aqui agora? Opa, não se preocupe, tem um guia aqui. Ele vai lhe mostrar por onde você deve seguir, onde você deve andar, onde você deve pisar, onde você não deve ir, onde é perigoso. Quem é o nosso guia? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. O trilho foi feito, a vereda foi alarguecida. Cristo iluminou ela, disse, o caminho é este. Mas como vocês são novos aqui neste ambiente, eu vou dar um guia para ajudar você a chegar até a porta estreita, até a vida eterna. E colocou em nós o Espírito Santo. Começamos a traçar um caminho. Quando começamos a traçar um caminho, eu lembro de Ezequiel 47. Que ele teve uma visão, foi arrebatado por um anjo. E ele disse que na visão estava na igreja, deu uma volta por fora. E quando chegou na porta da igreja, viu um rio que corria diante do altar. E inundava tudo. Ele disse que aquele rio onde passava trazia vida. Eu tenho um entendimento que este rio não é algo de Deus, mas é o próprio Deus. Ele emana do próprio Senhor. Onde vai passando, vai trazendo vida e vida com abundância. Porque ele disse que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Só que o anjo disse, vamos andar, meu filho, vamos? Ele disse, vamos. E o anjo pega na mão dele e mede 1000 côvados, que é 500 metros. E eles andam. Começou o trajeto da fé. Começou o trajeto em algo desconhecido, mas com alguém pegado na mão. E isso é Deus para conosco, irmãos. Dizendo, eu quero que vocês aumentem a vossa fé, porque esta fé é quem vai aproximar vocês de mim. É um caminho. É um caminho, irmãos. Quem está aqui no 9º ano aqui? No primeiro? Levante a mão, quem é no primeiro? Falta mais quantos anos ainda, Mateus? Para terminar o ensino médio. Aí acaba tudo? Pronto? Aí vem o quê? Faculdade, 4, 5 anos talvez, né? Se não for outra aí. Aí terminou? Não, aí vem o quê? Pós-graduação. Terminou só se quiser, mas se quiser tem mestrado. Depois pode ser doutorado. Depois pós-doutorado. Você pode ir embora, irmão. Só que tem um caminho a ser traçado em todo projeto de vida. Qual é a diferença? É que no mundo que nós vivemos, os guias deles são falhos. O professor, com sua boa intenção, ele é falho. Não é dotado de todo conhecimento. Talvez os seus tutores da vida, os profissionais, os seus coaches, que alguém está contratando aí, né? Pode até ser que lhe ajude na parte de filosofar, de se expressar, de se achar realmente vivo. Mas todos eles são falhos. E sem conhecimento completo. Mas a palavra nos ensina que temos um guia permanente, que não dorme, nem cochila, e que nos ama acima de tudo. Nos ama a ponto de mandar o seu próprio filho sacrificar por nós. Nos ama de uma tal forma que projetou um caminho e disse, vocês vão chegar até o final e eu não vou largar a mão de vocês. Eu sou o guia de vocês. Está aí o meu Espírito. Está aí eu mesmo com vocês. E colocou em nós o Espírito Santo da verdade. Começou o caminho. Alguém pegou em nossa mão, irmãos. Glória a Jesus. Foi o dia em que nós dissemos, eu quero Jesus como meu Salvador. Começou o caminho. Alguma coisa aconteceu.
Deus projetou algo em nossa alma. Algo maravilhoso visitou o nosso coração. Criamos fé. Cremos. Deus é o meu Senhor. Aí eu pergunto, parou aí? Não. Esse é o começo. O problema é que tem gente que para no começo, irmãos. Quando o anjo pega na mão de Ezequiel, diz, olha, vamos andar 500 metros? Vamos. Aí disse que a água estava onde ainda? Nos tornozelos. Irmão, que rio é esse que você anda 500 metros adentro e a água ainda está no tornozelo? Isso só pode ser espiritual, irmãos. Dizendo que a jornada não é curta e nem simples. Você andar 500 metros com água no tornozelo, irmão, traz um certo cansaço. Porque a água pesa. Você tem que levantar um pouco mais a perna para ir pisando. Mas não é tão incômodo. Dá para ir. Quando chega lá e diz, e aí? Vamos mais 500? Vamos. Ora, eu estou pegando na mão do anjo. Vamos sim. Aí a água agora estava onde? No joelho. No joelho já é mais difícil andar. É ou não é? Mas ainda eu tenho um domínio. Coloca isso, Ezequiel 47. Obrigado. Mas ainda eu tenho um domínio. Aí disse, vamos mais 500? Por que Ezequiel não parou? É simples a resposta. Porque não era hora de parar. Só isso. É só isso a resposta, irmãos. Por que eles não, tá bom aqui, não é hora de parar. Vamos mais 500. Em todo tempo, Cristo está nos convidando para ir mais fundo. Mais profundo. Mais perto dele. Relacionamento. Contemplamento. Plenitude. Alegria. Mesmo nas aflições da vida. Quando estamos próximos de Deus, irmãos, relacionados com Ele, por mais que as adversidades batam a porta, por mais que nós não entendamos o que está acontecendo, o coração dolorido, machucado, traído, decepcionado, nós conseguimos cantar. Nós conseguimos permanecer fiéis ao Senhor. Quanto mais aproximação de Deus, mais fraco que sejamos, mais é a presença forte do Pai. Então hoje eu quero começar a lhe convidar a ter uma atitude diferente de progressividade, na fé, na profundidade, para se aproximar do Senhor. Preste atenção nisso. Andaram 500, água no joelho. São mais 500, vai para 1,5 km, 1.500 metros. 1.000 côvados. Vamos, água nos ombros. Quase não consegue mais andar. Empurrando. Quando chegou lá, disse, aí, vamos mais 500? Ele disse, vamos. E quando ele foi, ele percebeu que não tinha mais onde colocar o pé. Eles chegaram em águas profundas. Cadê? Acho que é o verso. É aí mesmo. Pronto. E mediu mais 1.000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Depois que ele percebeu que não tinha mais o controle da vida, ele percebeu que não conseguia mais ser conduzido com os seus próprios pés. Foi aí, creio eu, conjecturando, que ele segurou mais forte na mão do anjo. Disse, não me largue não. Porque aqui, irmão, eu estou à mercê da correnteza. Mas diz que o anjo, bota aí o verso seguinte. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Então, ele mostrou tudo. E quando mostrou tudo, que ele ficou sem controle da vida, disse, agora você vai tornar a ter controle. E jogou ele de novo na margem, com os pés firmes no chão. Só que agora com pensamentos e atitudes diferentes. Por quê? Porque viveu algo inacreditável. Ele foi uma experiência com Deus, ele se relacionou com o Senhor, entrou em uma profundidade, deixou ser controlado por Ele, e quando estava sendo controlado por Ele, disse, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Ele disse, pronto, você conheceu o meu profundo, o meu escondido, então agora eu te trago de volta a esta terra, firma os teus passos aqui em Moraújo, e digo, trabalha para mim, com a certeza de uma profundidade que todos precisam alcançar. Quem se relaciona com Deus, ele tem mudança de atitude. Quem entra na igreja, seja ela qual for, e diz que tem Deus, e permanece da mesma forma, é porque está com as águas lá nos tornozelos da vida.
não continuou uma progressividade de fé. A fé talvez não esteja nem agradando a Deus. Não há desejo de continuar a conhecer ao Senhor. O projeto está na vida secular. O projeto está no que tem, no que veste, no que olha, no que sente. Mas o projeto de Deus é nele, em conhecer a sua profundidade. Irmãos, e o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho e as aves comeram. A outra caiu em pedregais. Quando nasceu e viu as circunstâncias da vida, o sol escaldante, logo morreu. Por que ela morreu? Quem sabe? Porque não tinha terra funda, não tinha raiz, não tinha profundidade. Quando não há profundidade, irmãos, nós perecemos à beira do caminho. Como nós lemos, eles também receberam o evangelho como nós, mas não conseguiram misturar a fé. E por isso naufragaram, abortaram o processo da salvação. Quando nós somos tocados pelo Senhor e deixados ser conduzidos por Ele, Deus nos faz viver o sobrenatural. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui andaram já nas águas profundas do Senhor. Eu tenho certeza. Tenho plena certeza de momentos que você teve com Deus único, insubstituíveis, aonde você deixou ser conduzido por Ele, e quando você percebeu, você estava seguro em águas fundas, perigosas, correntezas, mas com tranquilidade, segurando na mão do Senhor. A fé não é embasada, irmãos, em sentimentos. A fé é embasada na palavra. Ou você pensa que quando Pedro saltou do barco e andou sobre as águas, ele andou sobre as águas? Não, ele andou sobre a palavra. Quando ele disse, vem Pedro, ele disse, vou, e pisou. O alicerce da fé é a palavra. É sobre ela que nós nos movimentamos. É sobre ela que nós somos conduzidos. Então, se a palavra diz, vai, eu vou. Se diz, fica, eu fico. Se eu obedeço isso, eu começo a ter relacionamento com Deus. Eu começo a me aprofundar nas águas do Senhor Jesus. E aí, quando eu sou tirado dela, para começar uma jornada, um processo de ensinamento, de influência e não ser influenciado. Quando eu me depato com estas coisas, eu sei como reagir, eu sei o que dizer, eu sei o que não dizer. Eu conheço quando há profundidade, quando não tem. Você conhece, irmão, quando alguém tem a proximidade com Deus e quando não tem. Você conhece no falar. Eu trabalhei esses dias com um rapaz e tinha outro lá, dessas igrejas que apagam a luz e sai fumaça, eu não sei nem o nome, mas ele estava lá, crente, tudo direitinho. De vez em quando tinha um palavrão. Eu disse, oxi. Aí tinha um rapaz lá que se deitou ontem à noite. Aí ele estava assim, sem a parte de cima, sem a blusa. Aí ele usou de uma expressão baixa e mundana, que eu não vou dizer que não edifica. Quando ele deixou, eu disse, oxe. Para o ambiente mundano é tranquilo. Para o ambiente de transformação aqui na loucura. Que expressão é essa? É uma expressão de quem não foi transformado. De quem não tem o tocar das águas do Senhor. Que começou o processo e ele está paralisado ou abortado, ele nem percebeu. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós não somente nos aprofundamos nele, mas conhecemos ele por completo. Preste atenção o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 16 até o 19. Olha o que diz aqui. Eu vou terminar, preste atenção nisso. Ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando eu começo a crescer a minha fé, um processo de crescimento,
pela palavra, pela leitura, pela obediência, eu começo a ser pleno em Deus. Você sabe o que é ser pleno em Deus? É não sentir falta de nada. Tudo está bem. E se não está, vai ficar. E se não ficar, também tudo bem. Você se sente, irmão, seguro, porque você sabe que está debaixo das suas asas. Você se sente guardado, porque você sabe que está no esconderijo dele. Ah, irmãos, não há coisa melhor do que saber que está sendo abraçado por Deus. Firme em Deus. Uma vida ilibada, uma vida arrependida no Senhor Jesus. Eu vou terminar com as bênçãos. Glória ao Senhor. Ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Eu só vou saber se ele crê, só vou conseguir, de fato, acreditar, se a minha fé estiver em processo de crescimento, para que eu consiga ser pleno e entender qual a altura, a largura, a profundidade, o comprimento, ele por completo. Não é só profundidade, é a largura, é um amor horizontal, é um amor abaixo de mim, é um amor acima de mim, é um amor de todos os lados, é Deus em todos os cantos, é entender que Ele está em todo lugar comigo, mesmo que o ambiente, o local não seja convidativo a Deus, mas eu sou convidativo a Ele. Senhor, habite em mim, mesmo no meu trabalho. Ontem eu tive uma situação, irmão, difícil, para 2 homens, difícil mesmo, o ambiente insalubre, invadimos casa lá, o cara jogou dentro do vaso lá, deu descarga, droga, tudo no mundo, o ambiente insalubre, prostituição, tráfico, nós lá no meio, mas aquilo não entra em mim. O meu eu, o seu eu deve estar preenchido por Deus. O resplandecer do Senhor tem que partir de dentro de nós. O que contamina o homem não é o que está fora, mas o que está dentro. O que está fora, irmãos. O que eu deixo entrar, o que sai de mim, isso sim é que me contamina. Isso é que me contamina. Então ele diz assim, olha, se eu creio que ele existe, e eu vou até ele com esta fé, eu vou receber o seu galardão, as suas bênçãos. Efésios 1:3, para a gente terminar. Então, quando eu me aproximo de Deus, crendo que de fato ele existe, aquilo que eu preciso, ele já tem me dado. Olha o que diz aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo, com todas. Diga de novo, com todas. Sem nenhuma falha, sem faltar nenhuma. Cristo já nos abençoou, diz que ele já derramou. Já está sobre nós. Pastor, então por que eu não estou vivendo isso? Porque falta talvez profundidade, atitude para chegar no profundo. Em Deus mesmo, irmãos. Então o culto de hoje não é apenas para você entender que precisa ter uma fé que agrada ao Senhor. E para lhe revelar o que você já sabe, que todas as bênçãos já foi derramadas sobre você. Não, o culto de hoje é para você mudar a atitude da vida e descobrir o que é que está impedindo de você receber estas bênçãos. Mude a atitude, irmão. Ore mais, entre em compromisso de jejum, ore, faça oração, campanha. Deus, ele já está derramando faz tempo. Ele disse, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu estou fazendo. Eu nem cochilo, nem durmo, nem me canso, nem me fadigo. Eu estou derramando todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou lançando sobre vocês. Isso é para nós, irmãos. Deus nos deu. Agora, se eu não me aproximar de Deus, eu não tenho acesso. Eu não tenho, e aproximar de Deus não é um culto como este, aqui para te ajudar, irmãos. Mas é uma vida contínua, na escola, no trabalho. Quando você está sozinho, nas suas viagens, quando ninguém lhe conhece, nos seus pensamentos, nas ações, em todo o tempo. Esse revela quem nós somos. Quem de nós não foi pego de surpresa
já por uma luta que achou que já tinha vencido, e de repente estava desejando aquilo novamente, e sabendo que aquilo é contrário à palavra. Quem de nós já não caiu nestas falhas, e tornou a cair, sabendo que aquilo não traz agrada ao Senhor? E muitas vezes porque estamos distantes de Deus. Ele diz: quem está aflito, ore ao Senhor. Na tentação, ore ao Senhor. Pois Cristo disse: vigiai e orai, para que não entres. Eu não gosto da expressão para que não caia, porque a expressão cair tem duplo sentido. Quando você faz a oração do Pai Nosso, né, nos livra de cair na tentação. Não tem essa frase lá? Tem ou não tem? Essa expressão é como se você já estivesse sendo tentado. Você está orando para não cair na tentação que já está sobre você. Mas a oração do Pai Nosso, você vai orar algumas versões, diz: Senhor, para que eu não entres em tentação. É para nem entrar, para nem ser tentado. Eu oro para que a tentação não me encontre. Mas se ela me encontrar, eu oro para não ceder a ela. Quando eu durmo, eu estou sujeito a negar o Senhor. Quando ele sai do Getsemane, após o momento de oração, Pedro nega ao Senhor. Estava em campanha de oração, mas Pedro estava o quê? Dormindo. Esse é o grande convite de Deus. Você precisa ter fé agradável, constante no Senhor. E nas aflições da vida, lembrar que já foi abençoado com todas as benções. Eu só preciso me aprofundar em Cristo, receber cura, receber paz, receber alegria, contentamento, plenitude. O que é que você quer desta terra? Não é nada comparado com o que Deus tem para lhe dar. Nada, irmãos. Mas nos contentamos com tão pouco. Nos contentamos com migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Que é bom, que produz vida. Mas bom mesmo é estar sentado à mesa. Bom mesmo é estar com Ele à mesa, participando de tudo, e não somente do que cai, não somente do que sobra. Ele nos convida para termos tudo, e não somente migalhas. Nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. E isso vai mais além do que a placa da igreja. Isso é para quem crê, para quem se aproxima, acredita que Ele existe, e recebe dele o galardão. Ele não busca pelos galardões, ele busca porque ele acredita. E porque ele acredita e busca, ele recebe as bênçãos. Vamos ficar de pé. Preste atenção nisso. Que quando você for se aproximar de Deus, não seja pelos sinais, ou por um desejo. Tem pessoas que se aproximam de Deus, faz voto porque quer passar num concurso. Não é que seja pecado, mas que você se aproxima do Senhor com concurso ou sem concurso. Para que quando vier o concurso, você já tenha a certeza: eu estou próximo de Deus. Vai dar tudo certo. A porta vai se abrir. Vai acontecer. Você precisa de Deus, irmãos, para escapar. E para ter uma vida de contentamento. Que a nossa fé venha crescer no Senhor, nutrida pela palavra, alimentada pela fé. Que esta igreja não seja ludibriada nunca por palavras de emoções ou jargões. Amadureçam. Amadureçam. Você tem o porquê, não de ser incrédulo, mas de trazer julgamento sobre a palavra. E reter o bem. E pegar aquilo que edifica. E quando alguém chegar e profetizar sobre a sua vida, procure se a sua profecia que você recebeu está embasada na palavra. Se não tiver, repreenda, por mais que seja o seu sonho. Repreenda. Repreenda. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós não precisamos que alguém venha dizer o que eu vou fazer amanhã. Nós não precisamos que alguém diga com quem eu vou casar. Eu não preciso disso para aumentar a minha fé. Eu preciso de profundidade com Deus. Relacionamento com o Senhor. Ah, pastor, eu quero que venha aquele irmão que revela a vida de todo mundo. A sua vida foi revelada. Quando você entra no profundo, que é tirado de lá e colocado no ribeiro, você conseguiu ver o que ninguém viu. Hoje nós temos a pura revelação dos céus.
ruas de ouro e cristais, e nós cremos, 12 portas, cidade quadrada. Cristo fez uma propriedade para cada um de nós, está nos esperando e diz: olha, eu quero que vocês não se preocupem, eu já preparei o lugar de vocês, e eu vou para casa, irmão. Essa é a maior revelação de todos os tempos. Você não precisa de outra, mas se vier e se cumprir, glória a Jesus. Mas se vier e não se cumprir, glória a Jesus, a sua expectativa não é nisso, mas é em Deus, na palavra. Igreja de Moraújo, amadureçam. Não deixem ser ludibriados, enganados por qualquer vento de doutrina. Estamos cansados de ser enganados por homens que dizem: você vai casar e nunca casa. Por mulheres que dizem: você vai engravidar e nunca engravida. Irmãos, estamos cansados de mentiras nos púlpitos. E eu fico mais triste ainda, não por quem mente, mas porque a igreja acredita. Por falta de orientação bíblica, porque não conseguiu entrar no profundo, no escondido de Deus. Não tem relacionamento com os céus. Aí come qualquer coisa da terra pensando que vem de lá, porque não conhece a voz do seu pastor. Mas a palavra diz que a ovelha fiel conhece a voz do seu pastor, e dele ele é conhecido. Que você saiba, quando Deus fala com você, seja para dizer: minha filha, graças a Deus você está aqui, parabéns. Ou seja, para lhe exortar, se conserte. Em todo tempo, qualquer expressão de Deus para nós é derramada sobre o amor perfeito. Nós vamos terminar com Salmo 18, verso 30, e nós vamos ler junto. Que diz assim: 1, 2, 3. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele. Então, que você tenha a sua fé baseada na palavra, porque se você alicerçar a sua fé na palavra, o seu caminho nesta terra vai ser perfeito. Quem entendeu, diga amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Deus, nos desperta, ó Pai, na nossa sonolência, meu Pai, espiritual. Senhor Deus eterno, abre o entendimento da igreja, para que venha te buscar, meu Pai, de uma fé agradável. Aquela que não vê, meu Pai, que não sabe por onde vem, mas que espera com confiança, com paciência, aguarda com expectativa, cantando, porque sabe que tudo vai dar certo, porque é uma fé, meu Pai, embasada na tua palavra. Senhor Deus, aniquila os nossos sentimentos, meu Pai amado, que nos corrompe, os desejos desenfreados, meu Pai, ó Senhor, os pensamentos maléficos, aniquila, Senhor, as palavras que não fluem, meu Pai, do teu agrado, arranca da nossa boca, meu Pai, o palavrão, a palavra, meu Pai, de mal conduta, a palavra, Senhor Jesus, que coloca para baixo. Ei, Papai do céu, coloca em nós a palavra temperada com sal, agradável em todo o tempo, Senhor, nos ajuda a esquecer o nosso irmão no sentido, meu Pai, de defraudar, de aniquilar a vida dele, de colocar para baixo. Nos ajuda, Pai, a sermos crentes, Senhor, na tua palavra. Na tua palavra, é na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, limpa, limpa, Senhor, limpa, limpa. Ah, Senhor, vem nesta noite nos levar, pega em nossa mão, nos conduz, meu Pai, no rio da vida, no rio que projeta, meu Pai, vida, no rio da prosperidade. Pai, não solta a nossa mão e nem deixa que nós venhamos soltar a tua, Jesus. Ah, Senhor, que possamos chegar até o nosso objetivo, as tuas águas profundas, deixar, meu Pai, de querermos conduzir a nós mesmos e sermos conduzidos pelo Senhor. Ei, Papai do céu, nos ajuda a não colocar as nossas expectativas em frases montadas. Não, não, Senhor, nem em palavras lançadas ao vento, de autoestima, de autoajuda. Não, Papai, mas que a nossa fé esteja alicerçada nas Escrituras santas e sagradas, liberada pela tua própria voz dos céus. Pois misturado com ela, a nossa fé, com certeza venceremos e cumpriremos o nosso propósito. Eu entrego a igreja em tuas mãos,
Ajude eles. Ajude eles, Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Que você possa crescer na graça, no conhecimento. Seja crente, irmão. Influencie. Se posicione, entre nas águas profundas. Tenha relacionamento com Deus. Não dê trabalho ao seu pastor, não. Alguém diz, quer ser crente demais, pastor. É o crentão. Eu nunca vi ser crente demais ser problema. O problema é que de ser crente demais, às vezes não é. Aí dá problema. Mas crente que é crente demais não dá problema não, Lincoln. Não dá problema quem é crente menos. Quem esquece de Jesus. Quem esquece do projeto que Deus fez pela sua vida. Abriu as portas, escancarou o céu e lhe deu a oportunidade de ser salvo. Agradeça, louve a Ele, entre na presença dEle e seja crente. Porque um dia vai tudo terminar, irmãos. Nós vamos para casa, em nome de Jesus. Amém?